Você começa um ministério com uma visão de excelência, mas você não leva ele muito longe e não cresce ele tanto se a sua equipe não tiver os valores de excelência para sustentar essa cultura de excelência. 30% dos aviões que saem de Nova York hoje são produzidos pela Embraer e o Marcelo estava lá. Muitas pessoas que estão ficando desigrejados não é porque o louvor da igreja não era ruim, né? Então você fala, nossa, minha igreja é excelente, tem um louvor bom, um culto bom, mas aí e o discipulado da igreja, né? E a integração dos ministérios acontecendo, sabe? Um entendendo para onde o outro está indo e trabalhando mesmo como uma grande equipe. Então, os sistemas que sustentam a excelência vão ajudar as suas equipes a desenvolver isso de uma forma mais intencional. E às vezes a gente não quer pegar no pé, não quer confrontar, não quer puxar a barra para cima, porque acha que as pessoas vão espanar. Mas não confrontar é a pior forma de liderar. Nós precisamos de verdade com amor. Então, a ausência de verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é crueldade. Olá, meus amigos, aqui é Marcos Madaleno e esse é o Inspire Leaders. Esse podcast é um tempo para você renovar a sua mentalidade como líder. É um tempo para você ouvir outros pastores, outros líderes que vão trazer aqui experiências e também insights para a sua igreja crescer de forma saudável. A Rede Inspire acredita que a conexão entre pastores e igrejas e que também compartilhar recursos, conteúdos de valor ajudam você a cumprir a sua missão. Por isso nós fazemos esse podcast. Sempre eu começo aqui indicando um conteúdo e eu quero indicar aqui já no começo Lidere para o Futuro, um livro que eu lancei com a Editora Vida, que vai te ajudar a fazer o quê? Ouvir a Deus, entender o seu chamado, vai te capacitar para influenciar pessoas e ao invés de lidar com tempos difíceis, você vai liderar os tempos e construir um amanhã melhor. Você vai aprender com a mentalidade de Samuel, que ouviu a Deus, trouxe Davi para a mesa e isso significou 150 anos de inovação para a história de Israel. É isso que Deus quer fazer por meio de você. Esse livro está nas listas dos mais vendidos do Brasil, está desde que foi lançado também entre os 10, 20 mais vendidos da Amazon na categoria dele. E eu quero compartilhar aqui um trecho com você, tá? Naquele texto de Josué, que Deus dá para ele 900 metros de distância da arca, Deus me deu um insight que eu compartilho aqui na página 129. Perceba que entre o antigo e o novo, Deus estabelece um espaço de transição. Cerca de 900 metros entre eles, entre o povo de Deus e a arca. Essa distância não era apenas uma distância física, era simbólica. Representava o tempo necessário para a preparação. Assim como a gestação leva 9 meses para se completar, há um tempo e um espaço que Deus concede para amadurecermos aquilo que Ele já iniciou em nós. Existe uma distância a ser percorrida entre o lugar que abandonamos e o destino para o qual estamos sendo conduzidos por Deus. Precisamos aprender a andar por caminhos onde nunca pisamos antes. Deus está desenvolvendo você para o destino que Ele está te lançando para conquistar. Seu destino já está pronto, mas talvez você ainda não. Então Deus te dá esse espaço de preparação para o seu crescimento e para o sucesso da sua liderança. Esse livro, então, vou deixar o link para você também adquirir o seu para abençoar sua vida. Também você tem capítulos aqui que você pode desenvolver como um aprendizado junto com a sua equipe. Vários pastores têm compartilhado que têm estudado esse livro com seu time também. Ao final você vai ter perguntas facilitadoras e também diagramas para facilitar a absorção do conteúdo. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui alguém que tem feito um trabalho extraordinário na igreja da cidade. Nós atuamos também, além da nossa igreja, com mais de 30 mil membros, nós atuamos com 20 organizações, todas elas são filantrópicas que fazem parte da nossa missão, estão dentro da nossa missão de servir pessoas, de alcançar pessoas para Jesus. E nós temos editora, temos o colégio, temos um sistema de ensino, temos a Rede Inspire e dentro da gestão de todas essas organizações nós temos
um gestor, é uma espécie de um CEO de todas essas organizações, que vai estabelecendo o quê? Uma cultura de excelência, uma gestão muito bem feita, avaliando ali se os nossos alvos estão sendo alcançados, se as organizações estão saudáveis. E esse gestor que tem feito isso quero que você receba aí, Marcelo Santos. Costumo falar que ele tem um selo de qualidade Made in Eleve, porque ele começou liderando nessa igreja ali no começo, 2003, 2004, Isso. no Eleve, na igreja da cidade, fazendo parte de um pequeno grupo, sendo mentoreado e depois também atuou nas nossas frentes de liderança. E ele tem uma carreira assim de altíssimo nível, de alto impacto. Ele é mestre em gestão de projetos pelo ITA. Ele também atuou na Embraer como engenheiro que estabelecia processos e sistemas para se chegar o quê? A uma qualidade, a uma excelência dentro dessa, que é o que? A terceira maior indústria, fábrica de aviões do mundo, tá? Isso. Outro dia eu estava ouvindo o Anderson, né? Sim. Que foi dar uma palestra no MIT, só isso. E aí ele falou que ele levou um dado nessa palestra que 30% dos aviões que saem de Nova York hoje são produzidos pela Embraer. E o Marcelo estava lá, tá? Ajudando aquele time a produzir com mais qualidade e excelência. E hoje ele é um presente aqui para a Igreja da Cidade. Ele também que é dono da escola Overseas de Inglês, tá? Que é uma escola que eu sou aluno dela também e posso falar para você que é de muita qualidade. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Pastor Marcos. Que alegria poder estar aqui, a gente poder compartilhar princípios de excelência, né? Que tem ajudado tanto a nossa igreja, a nossos líderes aqui, a rede de igrejas, que também é parte, né, desse ecossistema que você acabou de mencionar. E tenho certeza que Deus vai inspirar você, líder, pastor, que está acompanhando esse podcast, essa transmissão aqui. Então nós vamos falar de cultura de excelência na igreja. Tenho certeza que essa cultura de excelência precisa também para liderar seus 3 filhos. Eu não falei aqui, né? Ele é casado com a Tati, também discípula dessa casa. Tem 3 filhos. Eu lembro que o Marcelo ele é tão planejador. É uma particularidade. Eu sempre trago uma curiosidade sobre os meus convidados. Se você quiser acrescentar mais uma, mas o Marcelo é aquele que planeja tudo, nos mínimos detalhes. Um dia ele falou, pastor, vamos jantar? Aí a gente foi para uma pizzaria e aí eles estavam querendo ter filhos, né? Isso. Segundo filho. Isso. Aí ele falou, como é que é vocês? O que mudou depois de ter o segundo filho? O que você pode compartilhar com a gente? Foi uma conversa para planejamento do próximo filho. Foi. Né? Foi. Você acabou já de mencionar, né? Naquela época eu já trabalhava na Embraer. E acredito que, assim, esses 10 anos que eu estive na Embraer foi o tempo que Deus me preparou mesmo, inclusive para viver o que eu estou vivendo hoje, poder servir a igreja, ajudando a igreja a trazer a cultura de excelência através de planejamento, né? Então, essa mentalidade a gente acaba levando para a vida pessoal também, né? E nesse episódio que você acabou de comentar, né, eu lembro que vocês tinham acabado de ter, né, o Levi, né? E a gente estava para ingressar no primeiro filho, né? Então nós vamos pedir conselhos. Como é que era a vida de casal com filho? E vocês eram um casal referência para nós, a gente estava ali na sua equipe, né? Servindo a juventude. Então eu me lembro até hoje, né? Das pizzas passando ao nosso lado, a gente tendo aquele papo cabeça gostoso, que foi muito importante, né? Para mim e para Tati. Era o primeiro, a gente tinha plano de ter 4, aí nós paramos no terceiro, né? Aí chegamos ao terceiro. Mas nunca é tarde. Que Deus abençoe, né? Eu estava falando com um pai recentemente do Rio de Janeiro, numa agenda, que ele era vasectomizado, já tinha 6 anos. Ô Jesus, eu também sou vasectomizado. De repente, eles receberam um presente de Deus. Olha. E eles tiveram mais um filho. E era dele mesmo. Milagre, hein? Milagre, hein? Milagre. Milagre. Mas, Marcelo, o que é uma cultura de excelência na igreja? Como que eu sei, assim, quais são os pilares de uma cultura de excelência? Tá. Pastor Marcos, é muito importante a gente poder segmentar um pouco quando nós vamos falar de cultura de excelência. Porque excelência é uma coisa... muito abrangente. Desejada. As pessoas querem excelência. Claro que quando você vai
num restaurante excelente, você percebe, né? Não é só a comida, é o atendimento, é o preço, é uma combinação de fatores. E quando nós pensamos isso para o ambiente igreja... Você vai no banheiro, você sabe se tem excelência ou não. Banheiro, né? Cara, até o cafezinho, né? Nós dois gostamos de café. Às vezes você come num restaurante bom, tá tudo bom. Aí você vai tomar o café, um café amargo. Como é que você fala se a espuma não estiver clara? Aquela espuma queimada, aquela crema queimada. Ela tem que estar caramelo e uniforme. Caramelo e caramelo uniforme é o expresso excelente. Excelente. E então... Eu lembro que uma vez, a gente falou de detalhes, né? Uhum. A gente foi receber um evento do Summit. Olha... E aí veio uma equipe, né? E como aqui em São José eles conheciam muito bem a nossa igreja, mas a nossa igreja em São Paulo também recebeu. E aí veio o diretor do Summit Brasil e ele foi visitar as instalações da igreja. Olha. Então, excelência para receber o evento. Você tem que ser qualificado para receber o evento. E a primeira coisa que ele falou, posso visitar o seu banheiro? Olha. E ele falou assim, depois que ele saiu, ele falou assim, não... Agora vamos ver outras partes. Eu falei, mas por que primeiro o banheiro? Ele falou assim que o banheiro é o primeiro indicador de excelência de uma igreja. Olha. Se você entra num banheiro fedido, se você entra num banheiro que não tem a mínima condição de higiene, né, essa igreja não valoriza nem higiene. Sim. Ela não se preocupa nem com o membro que precisa ir ao banheiro durante o culto, que chega, uma família que chega com bebê. Então, é um indicador de excelência. Sim. Né? E olha só... E quando nós vamos pensar isso na forma organizacional, né, de estruturação, pensando na sua igreja, no ministério, na livraria da sua igreja, então a gente vai colocar aí 5 etapas ou 5 categorias. Você precisa ter uma visão de excelência, que eu acho que, acredito que assim, todo líder de igreja, né, que conseguiu plantar uma igreja, ele tem uma visão de excelência, né, ele conseguiu crescer, conseguiu levar o evangelho. É uma visão pessoal de excelência. O que é excelência para mim? É isso? Sim, porque as igrejas, ministérios, elas vão diferir nos estilos, mas elas só vão conseguir receber pessoas e reter pessoas se elas tiverem um mínimo de excelência. Isso parte da visão da liderança. Então, a visão de excelência é um item importante. Valores que sustentam essa excelência, porque valores moldam comportamentos. Então, você começa um ministério com uma visão de excelência, mas você não leva ele muito longe e não cresce ele tanto se a sua equipe não tiver os valores de excelência para sustentar essa cultura de excelência. Estamos falando também de pessoas, né? Porque as pessoas certas nos lugares certos, e aí você já começa a entender o desafio, porque quando você tem uma equipe pequena, é mais fácil de você gerenciar isso. Aí sua igreja começa a crescer, sua organização começa a crescer, aí vem o desafio. Como é que a gente faz para ter as pessoas certas, fazendo a coisa certa no momento de vida? Então, as pessoas, elas contam para a cultura de excelência. E os 2 últimos que eu gostaria de expandir mais um pouco, porque eu acho que a igreja brasileira pode crescer mais nisso, sistemas e accountability, ou prestação de contas, porque sem sistemas que sustentem a sua visão de excelência, as pessoas excelentes, uma hora você vai ter problemas, né? Você pode levar um pouco assim no braço, né, no ânimo que Deus te deu, mas em algum momento na sua carreira ministerial você vai perceber que você precisa de sistemas que te permitam de repente sair um mês da sua igreja porque você quer viajar e aquele sistema precisa sustentar o dia a dia da sua igreja precisa estar firmado em sistemas que garantam a continuidade da excelência. E isso é o que nós temos trabalhado, né? Eu pude imergir naquela cultura da Embraer, porque, gente, o pastor Marcos falou aqui, a Embraer, terceira empresa... Só perde para Boeing e para Airbus, que recebem assim, bilhões e bilhões do governo e se tornaram a maior do mundo no país, primeiro mundo. Isso. E, gente, a terceira é de um país em desenvolvimento, que é o Brasil. E eles nos admiram porque teve até a época ali próximo da pandemia, a Boeing querendo comprar a Embraer. Por quê? Porque o segredo da Embraer de conseguir ser vencedora num mercado tão competitivo, com grandes empresas, né, concorrendo com a Embraer, porque a Airbus, ela comprou uma empresa canadense que atua no mesmo segmento da Embraer, e às vezes a Embraer perde vendas por causa de dinheiro que a Airbus tem.
O governo brasileiro não investe na Embraer. O que a Embraer tem de diferencial? As suas pessoas e a sua cultura de excelência. Então, ter participado daquele ambiente e poder estar aqui... Se ela não fizer de forma excelente, o dinheiro do governo não vai salvar. Exatamente. E por isso estimula a excelência. Exatamente. Eles fazem... Porque fazer um avião pequeno e fazer um avião grande, o trabalho é o mesmo. As etapas são as mesmas. As aprovações são as mesmas. A Embraer é a empresa que faz no menor tempo possível, com o menor custo, sabe? E tem o melhor produto, né? Porque a autonomia dela é uma das melhores naquela categoria de avião, né? Ela é líder na categoria de aviões regionais, né? E na aviação comercial e na aviação executiva ela é líder em vários segmentos também. Então a gente ter vivido isso lá na Embraer e tá aqui na igreja da cidade, né? 22, 23 anos. Se você faz isso por aviões, por um transporte aéreo, né? O que merece o reino de Deus, né? A sua entrega tem que ser muito mais excelente, né? Porque o avião pode cair e pode matar pessoas. E a igreja não sendo excelente, uma pessoa que não é bem cuidada, a igreja que só está formando consumidor da fé, a igreja que está trabalhando com superficialidade. A gente precisa de visão de excelência. Dá uma olhada o quanto cresceu o número de evangélicos não praticantes, desigrejados no Brasil, desacelerou o crescimento da igreja e aumentou, a gente está indo para quase 10% de pessoas sem religião e de evangélicos não praticantes no Brasil. É muita coisa, porque eles se frustraram, não é com Deus, né? Porque Deus não falha, com a forma que as pessoas ministerialmente, a igreja está apresentando Deus para a sociedade, apresentando Deus para as pessoas. Então, excelência é urgente para a igreja. É urgente e nós temos que entender a excelência de uma forma bastante global. Gostei do que você acabou de falar, pastor Marcos, porque muitas pessoas que estão ficando desigrejadas, não é porque o louvor da igreja não era ruim, né? Então você fala, nossa, minha igreja é excelente, tem um louvor bom, um culto bom, mas aí, e o discipulado da igreja? Né? E a integração dos ministérios acontecendo, sabe? Um entendendo para onde o outro está indo e trabalhando mesmo como uma grande equipe. Então, os sistemas que sustentam a excelência vão ajudar as suas equipes a desenvolver isso de uma forma mais intencional. E aí você pode me perguntar assim, mas Marcelo, que sistemas você está falando? Porque é uma palavra um pouco genérica, a gente pode aplicar sistemas a qualquer coisa, né? Eu queria dar só um exemplo aqui, pastor Marcos. Você pode falar, Marcelo, eu não tenho um sistema de excelência na minha igreja, mas o fato de você acordar de manhã, tomar um café e chegar na igreja, fazer a primeira reunião, tudo que você faz, responder seus e-mails, participar de um Zoom com outro pastor de longe, isso vai dizendo, essa repetição, ela vai dizendo de que tipo de sistemas você usa, né? O seu padrão de atuação. O seu padrão de atuação, a sua rotina. E quando alguma coisa dá errada na igreja, como é que você age? Como é que você sai explodindo as pessoas? Chama atenção ou você vai fazer uma avaliação da causa raiz para evitar que aquilo volte a acontecer no futuro, né? É um padrão de conduta que revela um sistema que você usa mesmo sem você nomear isso. Isso. E então a importância de nós pastores, líderes, termos pessoas na equipe capacitadas, né, para poder nos ajudar a desenvolver isso dentro da igreja. Eu me lembro quando eu cheguei aqui para trabalhar de tempo integral na igreja, então eu já estou aqui há 22 anos servindo, mas há 5 anos atrás eu ingresso na equipe junto com vocês aqui, né? Então havia até um certo receio de algumas pessoas falando, o que esse Marcelo vai fazer, né? Ele veio lá da Embraer, será que vai transformar a igreja ou o ministério numa empresa, né? Ficar cobrando metas. Então eu tive que lidar um pouco com isso. Se você lida com esse dilema aí na sua igreja local, comenta aqui pra gente. Talvez tem gente que já foi ferido porque isso foi usado de uma forma errada, né, Marcelo? Sim. Nós não usamos pessoas para ter resultados. Nós desenvolvemos pessoas para que o melhor delas esteja a serviço do reino. Sim. Nós ajudamos as pessoas a glorificarem a Deus naquilo que elas fazem. Sim. Até essa visão tem que estar clara, né? Tem. Senão as pessoas se sentem usadas e descartadas.
E eu percebendo isso, eu falei, puxa, eu vou ter que lidar com isso. Porque eu não era o cara vindo da Embraer, apesar de eu ter trabalhado na Embraer, eu sou o cara da igreja da cidade, né, naquele momento ali, há 17 anos, né? Então as pessoas me conheciam já do dia a dia ministerial, mas eu percebo que por chegar mais perto, por atuar nos projetos junto com eles, eu tive que ter esse cuidado de me posicionar para ajudar o ministério, o líder, o pastor, para depois eu poder falar um pouquinho de como nós poderíamos fazer isso de uma forma mais eficiente, né? De como a gente poderia trabalhar os detalhes desse projeto, né? Então, quando a gente começa a falar de sistemas, pastor Marcos, nós estamos falando basicamente assim, vamos combinar melhor quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, quais são as pessoas envolvidas, né? São os elementos básicos de uma gestão de projeto. São os elementos básicos de uma gestão de projetos. Então eu peguei lá aqueles princípios lá do mestrado, do ITA, só que eu falei, cara, como é que a gente aplica isso na igreja? Vamos aplicar de uma forma leve, simples e que aos poucos as pessoas começam a ver, poxa, isso aqui está me ajudando, poxa, isso aqui trouxe um pouco mais de clareza, poxa, isso aqui, no fim das contas, a gente terminou com um custo menor e todo mundo saiu feliz. Não saiu estressado, né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, é trazer metodologias, trazer uma base de forma intencional. Então, você pode ter... Certamente você tem os seus sistemas, a sua forma de atuar na igreja. E o convite aqui desse conteúdo nosso, né? Inclusive com livros que a gente vai deixar na indicação, com materiais de treinamento que a gente vai deixar aqui, é te chamar para imergir um pouco mais nessa cultura de gestão de projetos, de OKRs, né? De a gente estabelecer alvos para que a igreja continue crescendo, para que os ministérios continuem se integrando e para que a gente continue cumprindo a nossa missão, né? Como igreja. Eu acho que o ponto que o pastor Marcos colocou agora há pouco, quando eu venho da Embraer, porque a Embraer ela buscava muita cultura de excelência, não é por causa do dinheiro, né? Mas principalmente por causa das vidas. Porque se um avião cair, assim, primeiro a fatalidade de se perder muitas pessoas. É muito triste quando cai um avião. E claro, a consequência disso é um grande prejuízo, né? Porque deixa de se vender, aviões não podem voar, depois tem que pagar a indenização. Então, é uma cultura muito forte. Falava assim, cara, se errar, se alguma coisa acontecer, você pode falar que você não vai ser punido, né? Você não vai ser desligado da empresa por conta disso, porque primeiro vem o quê? Primeiro vem a excelência, primeiro vem o cuidado uns com os outros e o cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando eu chego para a igreja, eu falo, uau, a gente, né, muito mais na igreja, por uma causa muito maior, que é Jesus tendo morrido por nós, salvado as nossas vidas, e nós nessa missão de ganhar o mundo para Jesus, nós precisamos trazer a cultura de excelência, precisamos organizar melhor os nossos projetos, precisamos definir melhor alvos e objetivos para cada ministério, para cada frente da igreja, e isso nós temos feito já há 5 anos, e estamos vendo Deus fazer grandes maravilhas aqui. Encaixa perfeitamente a frase do Rick Warren, né? Que tragédia não é uma morte, é uma vida sem propósitos. Então é uma tragédia uma igreja que não alcança pessoas para os propósitos de Deus, porque está vivendo os propósitos de Deus. Então nós precisamos realmente trabalhar com pleno potencial do nosso chamado. Será que excelência poderia ser isso? Nós não estamos vivendo o nosso pleno potencial, então a gente não está atuando com excelência. Mas se nós estamos alcançando o nosso pleno potencial, então tem limitações, tem o estágio que nós estamos, tem o que Deus está fazendo no nosso meio, o que é específico para nós, mas se nós não estamos no nosso pleno potencial, nós estamos aquém, nós não estamos atuando com excelência. O pastor Carlito, ele nos ensina aqui, né? Excelência honra os céus e abençoa as pessoas, né? Então nós falamos isso, mas como traduzir isso para o dia a dia, para a prática? Essa é a parte mais importante aqui, sabe? Né? Assim, puxa,
no sentimento da equipe, né? De como a gente termina os nossos eventos, né? Se está todo mundo bem quando um evento terminou. Porque eu servindo aqui na igreja, claro, nesses 22 anos a gente já viu muitos eventos muito bem feitos, né? Com às vezes alguma equipe que não fecha bem o evento porque não combinou bem. Então a gente começa a trazer a gestão de projetos, né? O sentar antes. Eu me lembro que um dos episódios que a gente estava servindo na juventude, você até me chama, Marcelo, vamos trabalhar o nosso Reação, que era um evento de impacto evangelístico, que a gente ia para o carnaval, ganhar pessoas para Jesus. E eu lembro que num desses episódios que você me faz esse convite, eu começo a chamar as pessoas ali no mês de novembro já para ter as primeiras reuniões, porque era fevereiro ou março do ano seguinte. E as pessoas, nossa, mas vai começar mais cedo esse ano? E ali era uma tentativa nossa, né, sua também, na liderança do Eleve, da gente ter uma reação melhor, né? Então, assim, as igrejas normalmente têm muitos eventos, muitas programações. E acaba ficando muita coisa de semana com muita coisa para fazer. O que o Marcelo falou aqui, gente, ó, é excelente, porque assim... Eu, como líder do Eleve, a minha principal expertise não era gestão de projetos, gestão de processos. Eu era mais visionário, era mais assim, eu atuava muito engajando as pessoas para uma visão. Então eu estava muito preocupado assim, colocar a juventude, conscientizar a juventude dessa questão. Eu fazia a interlocução com áreas estratégicas da igreja. E essa questão eu percebi que eu precisava de alguém que era bom nisso, para não deixar que fosse pensar mais especificamente nisso para fazer com excelência. Um pastor, a gente fez um podcast recentemente com a pastora Leila, fazendo uma avaliação de saúde mental dos pastores. A gente percebeu que muitos pastores não estão bem porque acumulam função. Eles fazem o administrativo, o financeiro, preparam o sermão, faz o atendimento pastoral e ele quer fazer tudo bem e as pessoas vão sempre reclamar que não estão sendo bem atendidas, que a gestão não é feita, que as coisas acontecem de última hora e ele está aqui, ó, sentindo mal e falando, gente, mas eu estou fazendo o meu melhor. Coloque pessoas no seu time. Encontre o seu Marcelo e... conte com ele, deixe ele implementar uma visão ali de técnica, de gestão de projetos que vai abençoar você. Isso vai fazer toda a diferença. E olha só, eu me lembro como se fosse hoje, né? Assim, como eu fiquei feliz de poder participar daquele momento. Sabe? Porque assim, eu já servia no ministério, ali no Eleve, no Reação, por alguns anos, naquele episódio, naquele momento. Eu falo, uau, vou poder trazer um pouco daquilo que eu sei, né? Para servir a Jesus, servir a igreja, ajudar o ministério. Eu precisava do que você sabia. E aí você fala, Marcelo, vai para cima, por quê? Porque a gente, você como líder ministerial principal, né, da juventude, tinha um calendário de eventos, né, de fins de semana para realizar. Séries de mensagens. Implantação de Eleve em vários lugares. Das pessoas, né? Eventos da igreja. E ali eu me senti um grande privilegiado e ali a gente começou a fazer as primeiras reuniões. Então porque mesmo as pessoas que iam fazer o evento, o impacto evangelístico acontecer no carnaval seguinte, elas também estavam servindo naquele momento. Mas fazer uma reunião quinzenal para já começar a pensar a visão e depois trazer isso para o pastor, né? Eu lembro que eu levava isso para o pastor Marcos, ó, primeira reunião nossa foi assim, discutimos isso e ele... então ele não estava nas primeiras reuniões, mas a gente pegava já o histórico e ia trabalhando dentro de um formato, né? Apresentava assim as pessoas, né? O que você acha dessa pessoa para liderar esse ano à frente de parcerias? Essa para liderar lá a consolidação de quem a gente vai ganhar para Jesus. Esse aqui para liderar a parte de autorizações de prefeitura que a gente precisava. E aí a gente ia ali ajustando, não, essa aqui eu acho que não, essa aqui sim, e dava espaço para você mandar ver, né? Exatamente. E aí a gente tá pegando um case aqui, né? Um evento. E, gente, olha só, o Marcelo falou uma coisa muito legal aqui antes, né? Que no final a gente vai ver se tá todo mundo bem. E às vezes a gente não quer pegar no pé, não quer confrontar,
não quer puxar a barra para cima, porque acha que as pessoas vão espanar. Mas não confrontar é a pior forma de liderar. Aham. Nós precisamos de verdade com amor. Então, a ausência de verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é crueldade. Então, a gente tem que amar as pessoas, mas a gente tem que trazer ali como as pessoas podem ser melhores naquilo que fazem, como o time tem que funcionar melhor. Não é uma pressão do resultado pelo resultado. Porque um líder que termina um evento com prejuízo, um líder que termina um evento porque começou de última hora e poderia ter 1.000, mas teve 200, um líder que poderia ter engajado melhor o seu time, mas ficou todo mundo confuso e não sabia o que fazer na hora certa, e isso provocou conflito, ele vai terminar como esse evento? Vai terminar bem? Aí você não cobrou, não fez, não colocou ali os parâmetros para saber se está indo bem, não fez uma boa gestão, mas aí você, ele não espanou, mas ele não está bem, né? Não está bem. E ali, naquele bem trazido por você também, que nós estamos dando o exemplo de evangelismo na rua, né? Um movimento, um evento de evangelismo na rua da juventude, que naquela época foi uma escola para mim, né? Por causa daqueles tempos, eu vejo que Deus foi me trazendo, porque ali eu comecei a exercitar isso na igreja, comecei a ver que era diferente fazer na igreja do que fazer na Embraer, comecei, né? E isso foi me preparando para estar liderando hoje essas organizações aqui no Ministério Propósito. E basicamente, né, naquelas reuniões, eu quero trazer para você também que nos acompanha, porque você pode aplicar isso no seu ministério de discipulado, né? Seu ministério de novos convertidos, num evento da igreja, enfim, 6 áreas, pastor Marcos Madaleno, que a gente olha quando a gente vai definir um projeto, e é o que a gente fez ali no Reação, né, com a juventude. Primeira parte, que é muito importante, é declarar muito claramente o que é o evento, o que é o ministério, o que é a iniciativa. Às vezes a gente olha muito, gente, para o orçamento, a gente olha muito para quem vai participar, mas a gente não escreve. É um evento de 3 dias que vai acontecer em São José dos Campos, em mais 10 cidades, que vai envolver jovens de há tantos anos, e que tem o principal objetivo de ganhar pessoas para Jesus. Porque a maioria... isso claro para todo mundo. Claro para todo mundo. A maioria dos projetos, gente, vai falhar, isso estatisticamente falando, por falta de clareza. Porque aí, quando você reúne um grupo de 2 pessoas, aí ou um grupo de 5 pessoas, e você escreve isso que eu acabei de falar, muito bonito. Aí você coloca numa sala 20 pessoas, que é muito comum nas igrejas. Agora vamos traz mais gente para a reunião. Aí é tanta ideia, é tanta sugestão, mas vamos colocar mais uma cidade, vamos colocar mais um item na programação, e daqui a pouco aquilo que era uma coisa vira uma outra coisa. Sai do foco, sai do propósito. E isso tende a gerar o quê? Projetos mais caros, projetos que não acabam no prazo, né? E, por consequência, frustração de pessoas, né? Então, definir muito bem o escopo, definir muito bem quem ajuda o meu projeto. A gente chama de pessoas interessadas. Quem ajuda o meu projeto? Além do Ministério da Juventude, quem mais, num evento como esse que a gente acabou de falar, poxa, o evangelismo, poxa, a empresa de ônibus que vai nos levar, é uma pessoa importante no projeto, porque você vai ter que ir lá conversar, explicar, de repente negociar um desconto, porque... A gente estava falando ali de 30 ônibus, né? Era uma coisa gigante, o ônibus pesava, né, no orçamento. Precisava fazer as listas. Meu Deus. Gente, a gente está falando aqui especificamente sobre esse evento, mas isso é utilizado hoje para tudo na igreja. Virou uma quase que um meme, né, dentro da igreja da cidade, um viral, né, interno. Vamos fazer alguma coisa. Tem projeto? Isso. Marcela aprovou? Isso. Já foi enviado? Já passou ali por uma avaliação de saúde? Porque, às vezes, o líder não consegue, você como pastor, não consegue avaliar algo que está sendo feito ali debaixo do seu nariz, porque não tem clareza, não tem o que não tem quem vai participar. Então, você não sabe se deve fazer ou não deve fazer desse jeito, ou quando deve ser feito.
né? Se tá bom, se tá ruim. Então, além da boa definição do que é, das pessoas que vão te ajudar no projeto, que aí você lista e você fala, como que eu vou trazer essa pessoa? Quando que eu falo com essa pessoa? Às vezes é uma pessoa que vai investir no ministério, às vezes é uma pessoa que vai trazer um treinamento para o ministério, às vezes é uma pessoa que vai executar a ação do ministério. Depois você vem para as ações, a definição das ações, o como você vai realizar esse projeto, você faz a definição dos alvos claros, né? E é bom sempre, gente, assim, quando a gente vai escrever alvos, né? Ampliar de, para, né? Ampliar, sabe, com muita clareza. 100 alcançados para 200 alcançados. De projeto para pequenos grupos de 2026. Nós vamos sair de 150 para 200, 150 para 250. É muito comum aqui nos nossos projetos, quando a gente está pensando em plantação de igreja, né, a gente colocar esses alvos, né, para quantas pessoas nós vamos trazer para as celebrações, quanto nós vamos convidar para um evento de alto de Páscoa. Por consequência, né, essas pessoas que estão vindo à igreja, aos pequenos grupos, elas vão se batizar, e elas vão ser esse alvo discipuladas. é muito legal, né, porque a gente redefiniu, por exemplo, o alvo do Alto de Páscoa para 2026. O nosso alvo não é trazer mais gente, porque o último ano a gente teve todas as sessões com overbook, todas, 11 sessões com overbook, mais de 55 mil pessoas que vieram. Agora, nós fizemos um alvo de trazer mais não crentes. Não é um turismo gospel. Uhum. Foi feito para ganhar pessoas para Jesus. O que é o Alto de Páscoa? É um evento ponte. O que é um evento ponte? É um evento que nós fazemos na igreja para trazer pessoas que não são da igreja. Esse é o alvo dele. Tá cheio, mas tá cheio de crente. Então a gente tem que repensar as nossas ações de acordo com o alvo. Exatamente. Então, você acabou de dar um exemplo de uma clareza de um dos alvos do Alto de Páscoa. Então, assim, ter 50 mil pessoas já tem, né? Já tem. Agora eu preciso ampliar o número de não crentes. Isso. O número de pessoas que são o principal alvo daquela programação, que é um evento ponte para ganhar pessoas para Jesus. Feita essa definição das etapas com muita clareza, né? E, gente, quando eu falo definição, a gente escreve, a gente compartilha com a equipe, a gente põe num drive, a gente ora, a gente deixa as pessoas participarem, sugerirem, né? Mas sempre tendo alguém que está liderando e conduzindo dentro de uma visão principal. Talvez a visão principal você, pastor, vai dar, mas você vai delegar o desenvolvimento desse projeto, dessas etapas que a gente está colocando aqui para alguém puxar essas reuniões, depois trazer para você, né? Outra área que a gente define, que não é muito comum, né? Às vezes as igrejas fazerem, os ministérios fazerem, é definir riscos, né? O que pode dar errado? Cara, é tão comum, a gente que está mais experiente no ministério, você é um pastor há 20 anos, você já passou tanta coisa e sabe o que pode dar errado, né? Uma pessoa que serve com você no ministério também tem essa experiência. Por que não a gente pegar os 3 principais itens que pode dar errado, escreve, mapeia e vamos trabalhar com um plano de contenção, com uma ideia para evitar que aquele erro aconteça, né? Então ter essa etapa, esse slide, esse campo no seu projeto é tão fundamental, gente, porque você pode tanto evitar que aquele problema venha a ocorrer, né? Nós vamos fazer um evento, qual é o risco? De não vir ninguém. Ou um risco de vir tantas pessoas que não cabem na sua igreja. E né? faltar material. E faltar material. Né? E como que a gente lida com isso? Tem um plano B? Né? Então, ter essa conversa antes, tudo agiliza. Isso acontece em evento, gente. Quem já viveu isso em evento, comenta aqui, ó. O que já aconteceu no seu evento que você ou estava preparado ou não estava preparado. Né? Vamos fazer um evento online. Só tem a opção A para a internet. Não tem opção B. Quando a gente foi pro Quênia agora, a gente estava no aeroporto, aí o pastor Rodrigo Petrelli, que recebeu o nosso grupo para a conferência na sede da Convenção Batista do Quênia, nacional. Aí ele ficou lá num lugar de internet. Eu falei, não, gente, todos nós temos internet aqui, pastor, você já tem a sua, por que você está comprando a internet? Ele, não, é porque no Quênia a internet é um problema muito sério. Então você tem que ter plano A, plano B, plano C... E se você chega lá, não consegue baixar os materiais, não consegue... você precisa ter. E a gente, tá bom e tal. Ele comprou, chegou lá no dia e usamos a internet do evento, muito ruim. Nossa. Usamos uma internet do celular dele, muito ruim.
Aí a internet que ele comprou lá no aeroporto foi o plano C que deu certo. Olha. Que a gente conseguiu finalmente baixar os materiais, passar o vídeo. A gente viu que a gente não tinha... A gente é acostumado com Brasil e os eventos que a gente faz aqui. A gente não tinha um USB, um flash drive. A gente não usa mais flash drive. Mas lá precisava. Então daí ele já falou pra gente, ó, próxima vez traga tudo no HD externo. Não tem como. Aqui... ou traga tudo baixado, traga um HD externo para você baixar uma coisa do hotel, depois você pegar lá, porque acontece essas coisas. E olha só, esse é um exemplo, uma pessoa experiente, né, envolvida numa conversa de projeto, ela pode evitar muitos problemas para sua igreja, para o seu ministério, se essas coisas foram escritas antes. E aí, meus amigos... Não basta saber, tem que escrever. Projeto. E olha o ganho, né? Amanhã, essa pessoa mudou de cidade. Amanhã... você perdeu uma pessoa importante na sua equipe ministerial. É o que mais acontece na igreja. E aí você tem os projetos, você tem documento. Então, gente, são exemplos de sistemas que sustentam a cultura de excelência, a sua visão de excelência, as pessoas excelentes da sua equipe, os valores de excelência que a sua igreja tem. Então, vamos investir mais nisso, né? Então, além desses que eu mencionei aqui, aí por último vem o orçamento, né? E o cronograma, né? Então, assim, definir o preço das coisas, porque isso é uma coisa muito comum, né? Então, poxa, vai custar, então não precisamos definir, fazer o orçamento disso. Mas quando você tem um bom escopo definido, as pessoas, né? As etapas bem definidas, o orçamento vem mais maduro, né? Você não precisa ficar depois falando, nossa, o orçamento dobrou agora porque nós esquecemos algumas coisas. Então, o orçamento vai vir mais maduro, a chance dele ser revisado é muito menor, né? E essas coisas, é muito comum também nas igrejas, um calendário anual, ele venha muita coisa se repetir no ano que vem. Então, tudo que você registrou, que você trabalhou com projeto, com sistemas, com processos bem definidos, com metas bem definidas, fica muito mais fácil de o próximo ano você falar, poxa, como vai ser o do próximo ano? Revisa itens menores, né? Eu lembro, a gente tem feito os projetos das conferências da Rede Inspire, né? Global e nacional, né? Então, depois do segundo, terceiro ano tá muito mais fácil, porque a gente já tem o registro, as conversas que foram feitas com a equipe desde o primeiro momento. Então, Pastor Marcos, eu vou deixar, né, para a gente colocar aqui, a gente tem treinamentos que a gente aplica aqui, né, com a nossa equipe, vamos deixar para que as pessoas possam conhecer, né, sugestão de livro, tem um livro que a gente usa, que a gente indica até para os alunos do college, do college, porque a gente explica esses princípios aplicados à vida, né, como é que eu planejo a minha vida. Manda o seu jovem vocacionado para vir para o college, ter aula com o Marcelo, ele está lá toda semana, dando aula, volta e meia, na última aula, quando eu terminei de dar aula, veio uma psicóloga que está fazendo college, ela é muito novinha, 22, 23 anos, está fazendo college, e ela falou, estou fazendo um projeto, estou lá na aula do Marcelo, e meu sonho, os jovens têm sonhos, os pastores têm sonhos, os líderes têm sonhos, meu sonho é cuidar de missionários no campo. Então eu quero oferecer a minha atuação na psicologia, juntar outros psicólogos. Olha que legal. E oferecer um cuidado psicológico para missionários que atuam no campo. Sim. E ele falou assim, o Marcelo falou para mim que eu tenho que procurar pessoas que são de interesse no meu projeto. Isso. Então eu acho que você acabou de voltar de um contato com o missionário aí, e eu falei, olha, eu não sei se eu sou a pessoa, mas vou te passar um contato de alguém que já faz isso. Tem mais de 70 missionários, ela é uma psicóloga, sênior, assim, tá atuando já há mais de 20 anos, e ela faz isso. E conectei ela na hora com a pastora Valesca, que tá lá no Quênia, que cuida de missionários, e falei, olha, atua com ela um tempo para você aprender mais, ter know-how, para então desenvolver melhor o seu projeto. E tava lá, alunos do college fazem isso, e envia seu vocacionado aí, ó, para fazer e passar esse tempo com a gente e fazer a diferença na sua realidade local. Ontem a gente teve as apresentações de projeto dos alunos do college. Aí eles pegam esses princípios que nós falamos aqui para vocês, mas eles aplicam na vida pessoal e vários projetos de levar o evangelho a nações perseguidas, sabe? Jovens de 21, 22 anos pensando... Eles sabem que ele não vai fazer isso agora. Escrevendo. Escrevendo. Com pessoas. Com quem eu vou falar aqui na igreja da cidade... para poder, ou em outro lugar, né? Isso, ou em outro lugar, para poder tornar o meu projeto realidade.
muito especial ouvir os jovens desenhando, né, de forma sustentável aquilo que Deus já tem falado no seu coração, aquela visão que Deus já tem trazido. Eu não só sonhar e imaginar, mas trazer isso para o papel. Eu me lembro, Marcos, você estava falando dessa aluna e ela apresentou o projeto ontem. Foi muito legal. bonito ver o projeto dela. E eu ensino para os alunos do college, porque o meu mentor de projetos, professor Claudiano, ele está até hoje na Embraer. E ele chegava numa sala cheia de engenheiros, que ele dá treinamentos disso na Embraer também, eu participei de um treinamento com ele, ele falava, gente, sabe qual é a coisa mais importante para um líder que vai liderar projetos? Aí os engenheiros ficavam, é a definição do escopo, claro, com essas coisas que eu falei aqui, é um bom cronograma, é o orçamento bem feito, e ele falava, não é nada disso. Ele tinha doutorado na Dinamarca, o Claudiano, né? Ele falava, gente, a coisa mais importante é o Tibuca. Aí, cara, as pessoas olhavam e falavam, mas esse Claudiano tá ficando doido, nunca vi isso nos livros, nunca vi isso. E aí ele vinha e traduzia para nós, né? Tira o bumbum da cadeira e vá falar com as pessoas e vá resolver o seu projeto. E aí a gente ensina isso no college, né? Gente, vocês estão aqui 1 ano, vocês têm que falar com as pessoas, vocês têm uma janela de ouro, uma oportunidade, né? Então eu tô feliz de ouvir que a aluna veio falar com você, mostrou o projeto, Nossa, né? eu tinha uns 10 falando comigo no final da aula, você é ocupado. Tira o bumbum da cadeira. Então, assim, aqui também, quando a gente vai trabalhar isso nas nossas equipes, a gente explica isso, porque projeto, por mais que a gente estruture os sistemas, aí você escreve, né, de acordo com essas áreas que a ciência traz, né, como sugestão para a gente estabelecer um bom projeto, que o projeto termine com um bom nível de sucesso, isso não substitui o olho no olho, né? O contato pessoal. Olha, Marcos, como que você pode me ajudar? Marcos, será que amanhã você consegue me responder? Porque aí a gente move o projeto, né? Então, assim, clareza, definição das coisas, documentação. Então, essa escrita é importante. Mas aí vem essa cerejinha do bolo, né? O Tibuca como um princípio, né? Não é ficar numa sala, no escritório, no ar-condicionado, no e-mail, na planilha. Isso. Porque eu acho que isso é tão importante para um gestor de projetos, porque a minha facilidade ali como líder do Eleve, como Sim. líder ali hoje, né, da Rede Inspire, eu sou um tipo também de um embaixador da rede quando eu vou para um lugar. Sim. A minha facilidade é ir falar com as pessoas, é mobilizar pessoas, é transmitir uma visão. E a minha, às vezes, dificuldade é ficar numa planilha. E para um gestor de projetos é o contrário. É verdade. A facilidade dele é ficar naquele ambiente confortável dele e ficar apontando ali os indicadores, e que é uma ferramenta muito importante, mas a dificuldade dele é ir para cima, falar com as pessoas, resolver o BO e fazer a coisa andar, né? Sim. É isso aí. E até no dia a dia da gestão de projetos, né? Até pessoas que às vezes já estão mais acostumadas são mais extrovertidas, já conectam melhor com as pessoas, mas às vezes tem aquela falsa esperança de que só um WhatsApp e um e-mail vão resolver, né? E não, né? Então até a nossa equipe de projetos aqui da igreja, nós temos 3 pessoas focadas nisso, né? Eu estou constantemente lembrando elas disso. Olha, você foi lá na organização essa semana, você olhou no olho das pessoas, você esteve presente, né? Porque é isso que vai ajudar as pessoas a falar, opa, deixa eu ajudar o Marcos, porque ele me mandou aquele e-mail, mas ele também veio aqui. Nossa, eu não respondi para ele ainda, né? Então esse contato, perguntar, ancorar a data, será que até amanhã, eu não consegui uma resposta sua hoje, mas será que até amanhã você me responde, né? São ações importantes, né, que a gente vai desenvolvendo também nesse pilar, né, de sistemas e prestação de contas que sustentam a cultura de excelência e fazem o seu ministério, a sua igreja serem prósperas, crescentes por muitos longos anos, né? Então tá aí um item importante para a igreja brasileira, para você, pastor e líder, poder também investir um tempo, criar um ministério disso na sua igreja, né? E a sua igreja poder colher os frutos disso que já é tão usado aí, mundo afora, né? Por técnicos, por cientistas, mas também muito possível e muito útil para a igreja e para os ministérios. Muito bom, excelente. E Deus está vendo você que está assistindo o podcast e ainda não seguiu o canal. Olha aí.
Não pode, não tem condições. Por favor, siga o nosso canal da rede para você ficar conectado com mais conteúdos e também fazer aqui aquela indicação, porque tem gente do seu time que tem. Pensa agora, quem do seu time tem que ouvir o Marcelo? Quem do seu time tem que ouvir aqui? Esses pilares, foram 5 pilares da cultura de excelência e esses 6 passos claros que você precisa para colocar o seu projeto em andamento com uma visão de excelência, para fazer no melhor prazo, com maior potencial, para fazer otimizado com o menor investimento financeiro, para aumentar para os resultados, tá? Quem que precisa ouvir? Manda para E a essa satisfação pessoa. das pessoas, no fim, né? É. Que é tão importante para nós também. Aumentar a satisfação das pessoas. Aumentar a satisfação das pessoas. Você falou esse também? Sim, Então, sim, falou, faz parte, tudo certo. faz parte. Então, é para aumentar a satisfação de todo mundo que está De envolvido, todo mundo no envolvido. projeto. Exatamente. Então, quem precisa ouvir, manda agora, manda agora. Isso. Manda para alguém do seu time, manda para alguém que está trabalhando junto com você, que vai fazer toda a diferença e comenta algo aqui, deixa algo que vai também mobilizar, né, criar mais, movimentar mais a nossa comunidade de líderes e pastores da Rede Inspire. E Marcelo, se você puder trazer assim indicações rápidas de materiais e sentou nessa cadeira aqui, tem que ter generosidade. O que você vai dar, material seu, para abençoar quem está assistindo o podcast? 2 indicações de literatura que ajudam muito quem quer investir mais nessa área, sabe? Introdução ao gerenciamento de projetos. Eu não tenho aqui o nome do autor, mas o editor vai colocar aqui para você, a capinha, o nome do autor, tudo direitinho. Introdução ao gerenciamento de projetos. Por quê? Porque gerenciamento de projetos é um campo gigante, mas se você pegar ali a introdução, pegar esses princípios que a gente citou aqui e se aprofundar um pouquinho só nessa introdução dos princípios, já vai ser de muito valor para a sua igreja, para o seu ministério, para as suas equipes ministeriais. E Hábitos Atômicos de James Clear. Hábitos Atômicos, ele vai nos ensinar como a gente introduz esses princípios na igreja, porque você tem que começar pequeno, né? Não adianta querer chegar, às vezes eu falo isso para os alunos do college também, eles saem daqui fazendo alguns projetos e querem chegar às vezes na igreja, não, eu vou revolucionar o ministério de jovens na minha igreja. Não, cara, começa pequeno. Então, James Clear ensina a gente a fazer isso. Começa 15 minutos por dia, começa com uma reunião pequenininha e aí você vai introduzindo sistemas que trazem suporte à cultura de excelência. Então, na forma de fazer o James Clear vai ajudar. Pastor Marcos, vamos deixar aqui, né, um link para as pessoas baixarem 2 treinamentos, né? Os treinamentos que a gente aplica aqui, tanto de gestão de projetos, gestão de processos e como a gente metrifica isso com OKRs, né? Na verdade, vão ser 3 treinamentos, então. 3 treinamentos você já pode pegar tá dando aqui agora e aplicar na hora na sua igreja. Na sua igreja. Então, o Marcelo tá dando aqui 3 treinamentos para você maratonar com o seu time. Você falou, a Vitória começou a digitar ali, ó, tá? Porque a Vitória faz parte do nosso time aqui da produção do podcast para não faltar nada. Falou, ela tá acompanhando ao vivo, vai estar disponível lá, não vai, Vitória? Isso. Pode contar com você que já deu certo, gente. Aqui, manda palminha aí no comentário para Vitória, tá? E você vai ter acesso a esses 3 treinamentos para você. Eu pegaria, já mandaria para o meu time, já faria 3 reuniões, uma depois de cada um que o time vai fazer. E dentro da nossa plataforma, 30 mil recursos na plataforma. Você que é parte da Rede Inspire, tá? Já distribuiu o login para o seu time, tem uma aba só de gestão ministerial. Só de gestão ministerial. Tem mais de 10 treinamentos lá para você, seu líder de ministério, fazer e crescer na gestão de projetos. Nós, na Igreja da Cidade, somos uma igreja que se move no Espírito, no poder de Deus, somos uma igreja sensível à voz de Deus, somos uma igreja bíblica e, por isso, valorizamos muito a excelência. Tudo que a gente faz, a gente atua trazendo uma gestão bem feita, para otimizar os resultados, para alcançar mais pessoas. Isso tem nos abençoado muito e a gente é igual ao Paulo, né? O que recebi, entrega a vocês. Então a gente compartilha para abençoar a sua realidade também. Marcelo,
Muito obrigado. Privilégio. Obrigado pelo seu tempo, pela sua sabedoria compartilhada, pelo seu know-how, experiência acumulada, que você nunca deixa acumulado, né? Você sempre multiplica, reparte. Obrigado pela pronta resposta em aceitar o nosso convite de estar aqui no podcast. Espero que você volte mais vezes. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus multiplique as horas do seu dia. São muitas organizações. Abençoe também sua saúde e a sua atuação aí na igreja para a glória de Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder trazer um pouco desse tema, que é um tema que, como eu falei, né, é um tema que eu vim servindo de tempo parcial, um tema que eu amo, que me ajudou a crescer profissionalmente e tem ajudado tantos collegers, igrejas, ministérios a serem mais realizadores, né? Então, que Deus possa ajudar você que nos acompanhou, que se interessou pelo tema, a ter um ministério mais apostólico mesmo, porque realizar projetos é sobre isso, é sobre resultados, é sobre entrega, é sobre aquilo que nós vamos conquistar e ganhar para Jesus, né? Nesse mundo, almas, pessoas curadas, né? Então os projetos eles nos ajudam a trazer essa cultura de excelência para que a igreja possa cumprir a missão e que Deus possa te abençoar nisso, é o meu desejo, a minha oração aqui. Obrigado, pastor Marcos. Tamo junto, Deus abençoe muito. E você que está liderando, ouvindo a Deus, influenciando pessoas, prossiga com Jesus, o futuro é brilhante.